Meus irmãos amados, nós ainda estamos a explorar um pouco mais a vida do povo de Israel, e hoje eu vou pregar um dos textos mais estranhos das Escrituras. Então mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Números, que eu vou fazer a exposição mais daqui a pouco. Bem, a gente sempre tem que anunciar que o conteúdo é forte, não é? Então já estejam prontos para aquilo que eu pretendo ministrar nesta manhã. Nós estamos na Europa, a gente tem que ter aqui algum cuidado. O culto é televisionado, então, mas já estamos comunicando aos irmãos que o conteúdo de hoje é forte. A igreja entendeu? Então vamos falar da palavra de Deus. Quem já ouviu falar de Balaão aqui? Quem já ouviu falar de Balaão aqui? Pouca gente ouviu falar de Balaão. Muito bem, então vamos. Então, nossas Bíblias, Números. Nossas Bíblias, livro de Números 22, 10 a 35. Diz assim a palavra do Senhor. Balaão respondeu: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, enviou esses homens para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Venha agora e amaldiçoe este povo. Talvez eu possa combatê-lo e expulsá-lo daqui. Então disse Deus a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe o povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos chefes de Balaque: voltem para a sua terra, porque o Senhor não me deixa ir com vocês. Então os chefes dos Moabitas se levantaram e foram a Balaque e disseram: Balaão se recusou a vir conosco. De novo, Balaque enviou chefes em maior número e mais honrados do que os primeiros. Eles chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-lhe que não se demore em vir até aqui, porque eu o cobrirei de honras e farei tudo o que você me disser. Venha, pois, e por favor amaldiçoe este povo. Balaão respondeu aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora peço que fiquem aqui também esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. De noite o Senhor veio a Balaão e lhe disse: como aqueles homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Balaão levantou-se pela manhã, preparou a sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi e o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. Ora, Balaão ia montando na sua jumenta e 2 de seus servos iam com ele. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho com a sua espada na mão. Por isso a jumenta se desviou do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se num caminho estreito
entre as vinhas, havendo um muro dos dois lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro e apertou o pé de Balaão contra ele. Por isso Balaão tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Balaão ficou irado e espancou a jumenta com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar. O Senhor fez a jumenta e ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz a você para que você me espancasse já 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: foi porque você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. A jumenta disse a Balaão. Quem disse? A jumenta disse a Balaão: não é verdade que eu sou a sua jumenta, em que você tem montado toda a sua vida até hoje? Será que tem sido meu costume fazer isso com você? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão. Por isso Balaão inclinou a cabeça e se prostrou com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que você espancou a sua jumenta 3 vezes? Eis que eu saí para ser o seu adversário, porque o seu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim. Se ela não tivesse desviado, eu teria matado você e a teria deixado com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que o Senhor estava neste caminho para se opor a mim. Agora, se parece mal aos seus olhos seguir viagem, voltarei. E o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com esses homens, mas fale somente o que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os chefes de Balaque. Palavras do Senhor. Oremos, meus irmãos amados. Pai, tem chegado a hora da tua palavra ser ministrada. Abençoe a igreja, abençoe o teu ministro e dá, ó Deus, que essa palavra alcance todos os corações e que as lições que o Senhor quer ensinar à tua igreja hoje, ó Pai, sejam claras e que o povo aprenda e se corrija, melhore, mude, se arrependa em nome de Jesus. Pelo Espírito Santo, fala, Senhor, que o teu povo ouve. Amém. Meus irmãos amados, eu hoje quero conversar com a igreja sobre Balaão. Ninguém amaldiçoa quem Deus abençoou. Ninguém amaldiçoa quem Deus abençoou. Então eu gostaria que você pudesse olhar para a pessoa do seu lado e diga assim: quando você brilha, você incomoda. De novo, quando você brilha, você incomoda. Já passou por essa experiência? Ainda nem comecei a pregar, estão a baixar as caras, né? Quando você brilha, você incomoda. Por quê? Irmãos amados, se você brilha, é porque você anda na luz. De novo, se você brilha, é porque você anda na luz. Conta-se a história do pirilampo e da cobra. O pirilampo pergunta à cobra: eu pertenço à sua cadeia alimentar? E a cobra disse: não. Então por que você vive tentando me engolir? Perguntou o pirilampo. Ao que a cobra respondeu: é porque eu não suporto te ver a brilhar. Olha que interessante. Eu vivo tentando te engolir porque eu não suporto te ver a
a brilhar. Então, irmãos queridos, o nosso inimigo quer nos destruir e está sempre à nossa espreita, porque não suporta ver o brilho da presença de Deus em nossas vidas. Então, quando você brilha, você incomoda. É isso aqui. E é interessante, irmãos amados, se você incomoda porque brilha, e isso faz sentido, porque é razão, muitas vezes nós somos perseguidos, caluniados, difamados, humilhados. Por quê? Porque o inimigo, o adversário, não suporta conviver com o nosso brilho. Então se incomoda e persegue, fala mal, tenta sujar, denegrir, para tentar manchar a reputação do outro. Por ocasião do nascimento de Jesus, Herodes mandou matar todas as crianças com até 2 anos, mais ou menos, 2 para baixo. Por quê? Porque nesta ocasião percorria a fama de Jesus, que era o Salvador. Herodes ficou irritado e mandou matar todas as crianças dos 0 aos 2 anos. Por quê? Porque a luz de Cristo, a fama de Cristo estava a incomodar Herodes. Ele mandou matar as crianças. Vai que nessas crianças mortas vai também esse menino nascido em Belém. 40 anos depois de sair do Egito, Israel estava a chegar em Canaã. E ele conseguiu, pelo poder de Deus, o povo conseguiu eliminar todas as nações, todos os povos que estavam em seu caminho, tentando impedir a passagem até Canaã. E eles foram limpados. O texto diz que Israel ia lambendo todas as nações naquela altura. E aqui, nessa altura, então, eles estão a passar na região de Moabe. Balaque, o rei desta comunidade, se sente ameaçado, fica preocupado, porque já havia ouvido a fama do povo de Israel desde a saída do Egito até aí. Muitas nações ali circunvizinhas haviam sido eliminadas. Então ele pensava, agora é minha vez. E nessa ocasião ele manda os seus príncipes visitar um vidente, visitar um feiticeiro chamado Balaão. Ele manda uma primeira caravana e eles vão lá e não conseguem convencer Balaão. Ele se recusa a ir porque ouviu a palavra do Senhor. E aqui, irmãos amados, a palavra, o nome Balaão significa destruidor de uma nação ou manipulador de pessoas. E é interessante quando nós vamos ler isso aqui no hebraico. Balaão é um feiticeiro da Mesopotâmia e ele fazia magia e ele era tido como um adivinho. A palavra aqui no hebraico é Racossem, né? E Racossem aqui dá exatamente essa ideia. Se os irmãos lerem o texto sagrado, nunca vão encontrar uma palavra positiva relativamente a Balaão. Toda vez que a Bíblia fala de Balaão, sempre fala de maneira negativa, pejorativa, mesmo porque ele era um feiticeiro, ele era um adivinho, mas que o Senhor falava com ele. É interessante. E vamos olhar aqui no texto. Então, irmãos, Balaão era um adivinho que gostava de dinheiro, era ganancioso. A vida dele estava voltada apenas para os bens materiais, para as coisas terrenas. E é aqui, irmãos amados, que quando ele é convidado para ir, ele rejeita, mas quando Balaque manda os príncipes mais honrados irem ter com Balaão, ele não resistiu à proposta, foi ter com o Senhor, e disse, está bem, Balaão, agora você vai, mas só vai dizer exatamente aquilo que eu lhe ordenar. E aqui então eu quero começar a partilhar as lições com a igreja. Coloca aqui para mim na tela. Primeiro, vejam aqui o capítulo 22, no verso 28. Deus faz a jumenta falar. Os irmãos são leitores da Bíblia, né? E qual é o outro animal que falou com alguém? Que os irmãos conhecem? Hã? Hã? A serpente, né? Falou com quem? Não é? Agora temos um outro episódio nas Escrituras, uma jumenta falando com o feiticeiro. Olha aqui, o texto vai dizer, então o Senhor que fez a jumenta
falar. E ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz a você para que você me espancasse já 3 vezes? Meus irmãos queridos, é impressionante quando olhamos aqui nesse texto. Quando o animal começa a falar conosco, precisamos reconhecer que algo errado ou estranho está acontecendo. Se entra aqui um bicho nessa hora e dá bom dia, todo mundo vai correr. Mas Balaão, ele está tão introjetado aqui com a ganância, com as coisas terrenas, que ele nem percebe que ele estava conversando com um bicho. Meus irmãos, olhem o texto. Quando a jumenta começa a falar com Balaão, ao invés dele se assustar, ele abre um diálogo com a jumenta. Ele começa a falar com o bicho. Ele começa a conversar. Então aqui eu fui buscar por que a jumenta tem o discernimento melhor que Balaão. Por que a jumenta tem um discernimento melhor que Balaão? Como é que um animal pode ter uma visão diferente da do homem? E eu encontrei, coloca no texto aqui, veja lá. Primeiro, aqui a jumenta viu o anjo. E o texto aqui vai dizer no versículo 23 que a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho com a sua espada na mão. Quer dizer, o Balaão não viu, mas a jumenta viu. E me chama a atenção aqui no texto porque a visão de Balaão já estava comprometida. Estava corrompida, ele só pensava nas coisas materiais, ele só pensava no dinheiro, ele só pensava nas coisas para alimentar os seus vícios. Ele não conseguia ter um momento em que ele pudesse contemplar a presença do Eterno. Mas a jumenta viu. Enquanto muitos, à semelhança de Balaão, anelam os prazeres terrenos, aquela jumenta tinha o prazer de dialogar, de ver, de perceber a presença do Todo-Poderoso ali naquele momento. Irmãos amados, o que nós aprendemos aqui, meus irmãos queridos, com esta cena? Esta cena nos ensina que nunca se deve julgar a ninguém pela aparência. E nós somos especialistas em julgar as pessoas sem conhecer. Você já pegou alguém que disse: não fui com a cara da fulana, mas nunca esteve com ela, nunca falou com ela, nunca lhe viu, nunca sentaram juntas, só ouviu falar e já assumiu que não gosta dela. Te fez que nada. Não é possível, olha aqui os irmãos. Então, todo cuidado ao julgar as pessoas por aquilo que nós nem sequer sabemos. Olha o texto, vejam aqui. Então Balaão espancou a sua jumenta porque não entendeu que ela teve o privilégio de estar com o Todo-Poderoso, vislumbrar, contemplar, estar na presença do Senhor. Ele não percebeu isso. E agora eu pergunto aos meus irmãos: quantas pessoas nós não espancamos também? Quantas pessoas nós não espancamos, meus irmãos amados, com as nossas palavras? Quantas pessoas nós não espancamos com os nossos olhares? Tem gente que olha quase que te racha a testa, com uma coisa impressionante. Ela consegue te radiografar, você mal entrou, já consegue tirar de cima para baixo, já te fotografou. Pastor, nessa igreja não, aqui não, pastor. Toda igreja pode acontecer, mas aqui não. Nós não olhamos de baixo para cima. Quantas vezes nós não espancamos com olhares, julgando pela aparência, nós não conhecemos e nos precipitamos em apontar o dedo. É isso aqui que nós vemos, meus irmãos amados. Vejam, precisamos ter cuidado ao julgar os outros sem conhecer a veracidade dos fatos. Você já foi julgado? Olha o corujó. Aí você já julgou alguém? Aí você fica calado. Porque é o que a gente faz com os outros. Veja aqui. Mas em segundo lugar, coloca aqui para mim, a jumenta, por que ela tem um discernimento melhor que Balaão? Por quê? A jumenta obedeceu a visão. Olha aqui o versículo 23. Por isso a jumenta se desviou do caminho, indo pelo campo. Porque o caminho de Balaão era um caminho da ganância, era o caminho dos olhares para as coisas terrenas, e ela sabia que ali não era lugar para ela ir. Vejam aqui os irmãos, quantas vezes Deus fala conosco e nós não lhe obedecemos. A jumenta, sem ouvir uma única palavra, ela se propôs a obedecer à voz do Senhor.
Ela se propôs a obedecer os comandos do Senhor. E ao que me parece, quando eu olho para esse texto, parece que a jumenta era mais convertida que Balaão. Parece que a jumenta tinha, senso de arrependimento melhor que de Balaão. É ele que Deus falava com ele, não era arrependido, mas o animal tem um padrão de comportamento exatamente conforme Deus havia lhe conduzido. E isso acontece, e muitas vezes a jumenta também é mais convertida que muitos de nós, né? A gente aí, que a jumenta lhe dá tarefa de arrependimento, né? De obediência. Estamos a ver aqui, quando lemos João 14, 23, diz que se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Se você é cristão, precisa obedecer a Deus, porque para Deus mais vale obedecer do que sacrificar. Está aqui. Mas vejam os irmãos ainda, em terceiro lugar, por que o discernimento da jumenta é melhor que de Balaão? Por quê? Deus fez bem a Balaão por amor da jumenta. Vejam aqui o versículo 33. Olha o que Deus vai dizer. Se ela não tivesse se desviado, eu teria matado você e a teria deixado vivo. Quando eu li isso, e ontem, enquanto eu rabiscava ainda o texto, meus irmãos amados, me chamou a atenção aqui esse texto. Se o anjo do Senhor não tivesse poupado Balaão pela jumenta, teríamos aqui uma tragédia muito grande. Então, por amor da jumenta, Deus poupa a vida de Balaão. Se Balaão é poupado, imagina aquele crente que passou pela experiência do novo nascimento. E eu encontrei aqui o Salmo 124, o verso 2 e 3 diz: se não fora o Senhor que esteve do nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então os teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, ai da nossa vida se não fosse Deus. Meus irmãos amados, só a eternidade revelará quantos livramentos, quantas balas passaram por você e não te atingiram, quantos carros quase te atropelaram e não chegou até si, porque Deus guarda a vida do seu povo. Salmo 121, para os montes olharei, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eis que não dormirá, nem tosquenejará aquele que guarda Israel. Ele guarda a tua entrada, guarda a tua saída, por isso o mal não te atinge. Aleluia! Está aqui. Olha o texto, irmãos, olhem. E eu escrevi exatamente aqui: ai da nossa vida se não fosse Deus. Olhem, Balaão foi poupado por causa da jumenta. Se você e eu fomos poupados por causa de Jesus, é motivo para nós darmos graças ao Senhor. E eu coloquei aqui, eu achei interessante, vejam os irmãos, Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o sacrifício de Cristo foi completo, foi suficiente para passar aquela relação entre nós e Deus estava comprometida, e Jesus nos religa ao Senhor com sua morte, paixão e ressurreição. Ai da nossa vida se não fosse Jesus. Há intercessores no caminho, meus irmãos, por isso você está de pé. Eu coloquei aqui, quem é marido aqui? Cadê os maridos aqui? Maridos aqui assim para mim. Cadê os maridos? Onde estão os maridos? Maridos, aqui assim, maridos assim, aqui, muitos maridos estão de pé hoje, porque é uma mulher de joelho, prostrada, para que ele não caia. Senhor, guarda o coração do meu marido. Há muitas esposas de pé hoje, porque há maridos de joelho. Senhor, guarda a minha mulher. Há muitos filhos de pé, porque há muitas mães e pais de joelhos. Há parceiros de oração que nós nem damos por eles, mas eles oram por nós, intercedem por nós. Eles estão ali na presença do Senhor para intercederem pela tua, pela minha e pela nossa vida. Por isso você e eu, nós não caímos.
Aqui há intercessores. Há intercessores no caminho. Deus não matou Balaão por causa de quem? Da jumenta. Diga aí, se você está de pé hoje, há alguém de joelho orando pela sua vida. É isso aqui. É isso aqui. Veja lá. Há pastores de pé hoje, porque há muita gente que intercede. Vamos ouvindo muitas histórias de pastores caindo em adultério, caindo em muitas situações, comprometendo a vida da família e do seu ministério. E os que não caíram, não é porque são mais fortes, mas é porque há intercessores no caminho. Há aqueles que Deus tem guardado, porque levantou pessoas para intercederem pela sua vida. A gente passa em aeroportos, e às vezes eu conhecer, pastor, olá, como vai? Tem orado por si. Irmãos, vocês não sabem o bálsamo de Gileade que recai sobre a nossa alma quando vimos que pessoas oram por nós. Ouvimos essa semana do pastor, do autor cristão. Nós lemos muitos livros dele, Philip Yancey, que manteve uma relação com uma mulher casada durante 8 anos. Confessou agora e teve que abandonar o ministério. Precisamos vigiar. E a Bíblia diz que aquele que se sente forte vigia para que não caia. Mas veja, em segundo lugar, quero continuar, veja lá, minha segunda lição aqui com Balaão. Vejam, Balaão abençoa Israel ao invés de amaldiçoá-lo. Veja o texto. Números capítulo 24, o verso 10. Vejam lá. Eu os chamei para que você amaldiçoasse os meus inimigos, mas agora já 3 vezes você somente os abençoou. Irmãos, escrevam isso para gravar no coração que eu vou falar agora, daqui para frente. Escrevam. Essa palavra aqui, para maldição, a palavra hebraica aqui ela é interessante. É praguejar. É praguejar. É desgraçar. É isso aqui que nós vemos no texto hebraico. Balaão 3 vezes amaldiçoa, ou seja, aqui ele abençoa, na verdade, o povo de Deus 3 vezes ele abençoa. E Balaque fica chateado com Balaão e manda embora sem recompensa. Aqui, irmãos amados, o plano de Balaque, o rei de Moabe, era que Israel fosse amaldiçoado, o povo de Deus aqui fosse amaldiçoado. Agora, é impressionante, e eu coloquei aqui, ri ontem enquanto escrevia mais aqui algumas coisas, mas ri sozinho, porque muitos cristãos afirmam não crer em transferência de maldição. Nós não cremos nessas coisas. Maldição hereditária, não, teve no avô, agora está também no pai, depois vai estar no filho, depois no neto, no neto. Essas coisas nós não cremos. Não, nós cremos nessas coisas. Nós cremos na Bíblia. Nós não cremos nisso. Essa passar a maldição de pai para filho e lá vai. Essas coisas nós não cremos. Porque Jesus já morreu por nós. Levou sobre si todos os nossos pecados. Mas, se nós não cremos na transferência de maldição, mas nós cremos em algumas crendices populares. E eu escrevi aqui algumas que eu encontrei. Por exemplo, alguém diz que tem que bater na madeira 3 vezes para espantar má sorte. Cadê eles aí? Estão no meio de uma conversa, daqui a pouco alguém falou uma coisa, bate na madeira, vai que a coisa pega. Irmãos, é curioso, né? E aí eu fui lá mais, encontrei, olha, não pode assobiar à noite, porque chama a cobra.
está aqui, né? Está aqui. Está aqui. Não pode subir à noite porque chama a cobra. E eu achei interessante, coloquei aqui mais. Outros ainda, olha, tem que colocar sal grosso em cima do telhado para afastar o mal olhado. Aí, o gato está a miar, tem que jogar sal lá em cima, porque senão a coisa fica feia. Aí eu encontrei um outro que eu achei muito interessante, porque mulher grávida não pode pular o marido, só fica com os sintomas. Sério mesmo que nós cremos nisso? É isso mesmo que nós cremos, meus irmãos amados? Vejam aqui. Essa aqui eu também já caí nela. Bebê não pode chorar muito à noite, senão o gato leva a voz. Todo mundo aqui, depois do culto, confessar todos os pecados. Não é possível que nós cremos nessas coisas. Nós não podemos, nós não queremos nisso. Quer dizer, eu não creio em maldição hereditária, mas creio nessas coisas. E fruto dessas crenças, alguns cristãos ficam amarrando tudo. Tem gente aqui, porta bateu, sai, Satanás. A porta só bateu, gente. A sombra do vizinho lhe passou aqui, está repreendido em nome de Jesus. Cheio! Que evangelho é esse? Que exagero, meus irmãos amados. Foi dormir, teve um pesadelo, aí está me perseguindo. Ei! Vai fazer terapia. Tem gente aí que pegou a síndrome e está me perseguindo. Teve só um sonho, está me perseguindo. Que negócio é esse? Exagero. E os mais aqui, vejam, os irmãos. Agora também é verdade, nós não podemos subestimar aqui a astúcia do inimigo. Muitas vezes ele usa artifício para amedrontar o povo de Deus. Mas, e aqui? Eu quero que a igreja escute isso aqui. Eu vou falar com muita responsabilidade. Aqui, ó. Nenhum profeta aqui. Nenhum profeta tem poder de abençoar quem Deus amaldiçoou. De novo. Nenhum profeta tem poder de abençoar quem Deus amaldiçoou. Assim também, nenhum profeta tem poder de abençoar ou amaldiçoar quem Deus abençoou. Olha aqui. Nenhum profeta tem poder de abençoar quem Deus amaldiçoou, nem amaldiçoar quem Deus abençoou. Por quê? Porque a bênção e a maldição pertencem ao Senhor. A bênção e a maldição não estão na boca de Balaão, estão no poder de Deus. E aqui durante muito tempo nós crescemos, ouvimos assim muitas mães. A gente quer dizer, você tem que ter muito cuidado, senão a tua mãe vai te amaldiçoar. Outra, cuidado então com o teu pai. Se você não respeitar o teu pai, você fazendo isso aqui no teu pai, ele vai te amaldiçoar. E os nossos pais, inconscientemente, se transformaram em feiticeiros. Porque lhes deram a responsabilidade de amaldiçoar. Isso não é problema dos pais. Não é o pai que amaldiçoa. Porque quando você lê os mandamentos, o quinto mandamento, olha o quinto mandamento, com promessa. Qual é o mandamento? Honra o teu pai. No decálogo, os primeiros 5 mandamentos são voltados para Deus. Aí alguém pergunta, mas lá no quinto está dizendo honra pai? Pois é, porque o pai representa quem? A Deus. Então a bênção e a maldição não vem do pai, vem de quem? Deus. Então parem de dizer aí, esse filho aqui que não é a mãe dele, a mãe vai lhe amaldiçoar. Não, a mãe dele não é feiticeira, a mãe dele é serva de Deus. É serva de Deus. Olha o texto.
Olha aqui que eu encontrei, e achei interessante. Olha o texto então. A bênção não pertence ao diabo, a bênção pertence ao Senhor. Confira Números 23, o verso 20 diz assim: eis que recebi ordem para abençoar, e ele abençoou, não posso revogar. Balaão, ele entende que a bênção pertence ao Senhor. Ele foi contratado para amaldiçoar, mas ao invés de amaldiçoar, ele abençoou 3 vezes. Por quê? Porque Deus havia abençoado o seu povo e Balaão não podia revogar a bênção de Deus. Só Deus tem poder para amaldiçoar e abençoar quem quer que seja, porque a bênção e a maldição não estão na boca de Balaão, mas estão no poder de Deus. Se Deus decidiu abençoar, ninguém pode amaldiçoar. Balaão entendeu essa verdade quando diz: eu não posso revogar. A bênção está dada. A bênção está dada. Tem muitas mães, às vezes, mães e pais, no ápice da raiva, pronunciam palavras muito fortes para com seus filhos. Mas ei, mãe, com toda a tua raiva, pode falar, pode disparatar. Mas se Deus já abençoa a tua filha, você vai disparatar em vão, porque não vai lhe atingir. Aleluia! Porque a bênção e a maldição não pertence a homem nenhum, pertence a Deus. Está aqui. Vejam. A bênção está dada. Israel é um povo abençoado, a igreja é um povo abençoado, nós somos um povo abençoado, meus irmãos e minhas irmãs. Então eu estava lendo Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart, ele escreveu sobre esse texto e diz assim: o povo de Deus é o povo mais saudável do mundo. E ele conta que certa vez o Instituto Norte-Americano de Pesquisa fez um inquérito para saber quem era o povo mais feliz dos Estados Unidos da América. Pasmem, irmãos, que a pesquisa apurou que o povo mais feliz da América era o povo que havia passado pela experiência do novo nascimento. Ou seja, os cristãos foram considerados o povo mais feliz da América. Mas não é só da América, não. O povo cristão é o povo mais feliz da terra. Por quê? Porque ele serve o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir, que tomou o seu grande poder e reina para todo sempre, aquele que abençoa, que cuida, protege e guarda o seu povo de qualquer intento do maligno em cima desta terra. Por isso o povo de Deus é o povo mais feliz da terra. Vejam, irmãos, e agora vejam o texto, Números 23, texto interessante. Por quê? Pois contra Jacó não há encantamento. Aqui encantamento é feitiçaria, é magia, bruxaria. Não há encantamento nem adivinhação contra Israel. Irmãos, e hoje, e eu coloquei aqui também, e também às vezes sou um pouquinho chato, eu coloquei aqui também, achei interessante, nós estamos a viver agora a era da feitiçaria no seio cristão. Pastor, está nos chamando de feiticeiro, vamos se embora. Aqui para mim, redobre a sua atenção agora para mim aqui, vejam lá. Por quê? Correntes na internet. Há uma onda de mensagem na internet que ela começa um texto, depois no fim, partilha com 15 pessoas e a tua vida... não sabe, hein? Vou parar de pregar. Essas correntes na internet, você sabe qual é a procedência dessas correntes? Só vai, olha aí, reencaminha para 5 pessoas. Eu pensei que a morte e a ressurreição de Cristo fosse suficiente para nós. Agora, depender de corrente na internet para ser abençoado? Olha aqui. Vassoura santa para espantar os males de casa. Tem gente a comprar vassoura para espantar males lá em casa, para varrer todas as tragédias da casa. Isso é feitiçaria. É para continuar ou está bom assim? Lenço suado. Estava a comprar lenço aí dos profetas, de não sei de onde, para também, olha, para se passarem para ver se recebem a bênção. A água do levante anda.
fica na televisão com uma caneca d'água à espera daquele pastor da televisão para falar, agora bebe, para passar dor na coluna, dor na cabeça. Irmão, isso é feitiçaria. Por quê? Isaías 53, e ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras. Daqui. Vejam os irmãos. Agora estamos naquela era do olho de Jerusalém e a água do rio Jordão. Tem gente aí que manda comprar água do Jordão. Porque Jesus foi batizado no Jordão há quantos anos atrás? Naquele até rio, água corrente, não está lá mais água, você tomou lá banho, você atirou lá, parece que já foi. Mandam comprar água do Jordão, que vai trazer água do Jordão, fica lá, qualquer dor, põe água do Jordão aqui, põe aqui. Irmão, isso é feitiçaria! E agora, a prática dos olhos. Não baixa a cara, não. Fica, manda comprar óleo. Agora se põe um shampoo de olho, já todo o corpo. Não faz efeito nenhum. Só fica mesmo gordurosa. Fica só molhada. Não faz efeito nenhum. Joguem já fora todos os olhos desse ungido. Joguem já fora. Porque o sacrifício de Cristo foi, é e sempre será suficiente. E mais, quando a Bíblia fala do olho, não é para qualquer um banalizar o olho. É só o presbítero que tem autonomia de usar o olho para qualquer trabalho ministerial. Não é se dar banho de olho e achar que vai se curar. Vai ficar só molhada mesmo. Tá bom assim ou fala mais um pouquinho? Então vamos, veja lá. Então, todos aqueles que praticam essas coisas estão no caminho de Balaão, são pequenos bruxos, pequenos feiticeiros. Não é palavra do pastor, é o que está na Bíblia. A palavra para feitiçaria aqui é farmaqueia. Vem de farmácia. Esses betumes aqui toda hora, porque isso aqui é prática de feitiçaria, conforme nós estamos a ver aqui. Vejam os irmãos. E todos que praticam essas coisas vão prestar contas no dia do juízo final. Há pessoas que se dizem cristãs, mas financiam essa macumba gospel, essa afronta ao Senhor com sua presença nos caminhos de Balaão. Se você é cristão e tem consultado o horóscopo para saber dos signos, você está a praticar o pecado de idolatria, de feitiçaria. Ah, eu sou caranguejo. Ah, eu sou tubarão. Ah, eu sou sagitário. Feitiçaria! Feitiçaria. Se você é cristão e guarda amuletos em casa, no carro e no escritório para proteção ou sorte, você está a cometer pecado de idolatria. As miçangas. Isso aqui é de tradição, tem que ficar na cintura, é desmontar em nome de Jesus. Aquele boneco lá em casa que está lá no quarto, quando eu olho aqui, a minha vida mesmo muda, dá um arrepio. Feitiçaria. Porque a palavra amuleto veio do latim, que é algo para proteção pessoal. Você precisa de proteção pessoal para quê? Se você está em Cristo. Que hoje o Espírito Santo sacuda para deixar cair aquelas pontas amaldiçoadas. Tem que cair em nome de Jesus. É limpeza geral. Olha aqui. Amuleto é uma forma de feitiçaria. Amuleto é isso aqui, objeto de proteção. Amuletos não têm poder para nos proteger nem nos ajudar. Como é que um pastor prega isso na igreja? É feitiçaria. Está aqui.
Quem usa amuleto põe sua fé no poder do amuleto. É feitiçaria. Vão queixar, não precisa nem queixar. Mas é feitiçaria. Está aqui. Não sai dizendo que os outros chamam feitiçaria. Os outros dizem feitiçaria. Os outros dizem que é feitiçaria. Está aqui. Então ninguém pode ficar ali a fazer essas coisas. Se você é cristão e tem visitado cartomantes e adivinhos, você está cometendo o pecado de feitiçaria. Aqui nós estamos, é uma coisa também que acontece. Vão lá nas igrejas para ler as mãos. Ficam aí nos lugares públicos. Vem cá, lê a tua mão aqui. E aqui, muitos cristãos que querem saber do futuro dele, dá-me já a mão dele para ele ler. Agora sim, está amarrado em nome de Jesus. Feitiçaria. Há umas cartas, uns cartões estão aí nos médicos. Quando você vai ler assim, está lá, vem olhar, olha, aqui está os adivinhos, curandeiro, feiticeiro, blá, blá, blá. Você só recebe aquele papel. Cuidado com aquilo. É feitiçaria. Austeridade. Vejam. Então, meus irmãos amados, e os que praticam essas coisas, levam na cartomante, dá a mão dele para ler, se balsama Jauê, faz a coisa, tem amuleto, tem ponta que ninguém sabe a procedência, tem miçangas que não sei onde, essas coisas todas que pratica é idolatria, é feitiçaria, e tem que parar em nome de Jesus. E eu encontrei aqui, isso é abominação ao Senhor. Ninguém pode amaldiçoar o que Deus já abençoou. Balaão assume, eu não posso revogar. Você não precisa de amuletos para ser abençoado. Jesus morreu a tua morte. Ele ressuscitou por causa de você. E Ele está aguardando o dia que vai regressar para levar a sua igreja consigo. Então você já é um povo abençoado. Se você crê nele, passou pela experiência do novo nascimento, você já tem a bênção de que precisa para caminhar em cima desta terra. Não precisa de apetrecho para nada. E eu li. Então nós somos um povo abençoado. E li a história de uma menina de 14 anos. Aqui. Na América. Ela fugiu da casa dos pais. Os pais eram cristãos. E ela foi embora, foi para a rua. E se enveredou pelo caminho do álcool, das drogas e do sexo ilícito. Foi morar com uma outra miúda de 19 anos. Irmãos, os pais sofreram muito por causa dessa menina que saiu de casa. Aí daqui a pouco, passaram 2 anos, ia se realizar um concerto de rock numa cidade. E a menina mais velha comprou o ingresso e disse à mais nova que saíra de casa dos pais, fugida, disse, você não pode ir, porque aquele lugar é muito perigoso para pessoas da sua idade. Ela disse, eu quero ir também, você não pode ir, mas eu vou. Lá foram. Chegaram no local do evento, havia na porta uma senhora de mais ou menos 50 anos. Quando a mais velha entrou, apresentou o cartão dela de entrada, a senhora disse, você pode entrar. Quando a menina de 14 anos vinha entrando, a senhora disse, você para aí que você não vai entrar. A menina pequena, 14 anos, disse, não vou entrar por quê? Porque você é cristã. Eu não sou cristã. Então, se você não é cristã dessa maneira, se você não é cristã, os teus pais são cristãos. Mas se eles são cristãos, o problema é deles. Eu não quero saber do seu Deus, nem desse Cristo que eles servem. E a senhora olha para ele e diz, olha aqui. Quando aquela menina mais velha entrou, eu não vi nada. Mas quando você entrou, eu te vi cercada de anjos. Então aqui você não entra. Não entra. O que aconteceu, pastor? Abra sua Bíblia. Salmo 91. Enquanto os pais daquela menina estavam orando, olha o que Deus fazia. Salmo 91, 11 e 12. Porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, e
nas suas mãos, para que não tropeces com o pé. E em Petra, um mês depois, os pais encontraram a filha e ela foi restaurada. Por quê, pastor? Não há encantamento contra Jacó, não há feitiçaria contra os meus deuses, os nossos filhos, não há bruxaria contra os nossos casamentos, não há bruxaria contra os nossos empregos, não há nenhuma maldição que possa chegar à tua, à minha, à nossa casa, porque lá tem o sangue de Jesus, aquele que tira todos os pecados do mundo, aquele que guarda, protege e guia o seu povo, aquele que prometeu: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, séculos sem fim. Ei, os nossos filhos podem andar à vontade, por quê? Porque a mão de Deus está sobre eles. Eles podem ir para a escola à vontade, por quê? Porque é o Senhor que lhes guarda. Eles podem sair de casa para qualquer lugar tranquilos, porque o Senhor é que guarda aqueles que são seus filhos e filhas. Irmãos, eu quero concluir. E diga aí para o seu irmão do lado: não há feitiçaria sobre a sua casa, não há bruxaria contra o seu lar, porque a sua casa pertence ao Senhor, a sua vida pertence ao Senhor, a sua família pertence ao Senhor. Então fique tranquilo, em nome de Jesus. Agora, um último aspecto, e aqui eu encerro. Balaão, depois desse processo todo, não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Então ele deu um conselho a Balaque. Agora, qual é o conselho que ele deu? Ele disse: olha, não é possível afastar o Deus de Israel do seu povo, mas nós podemos afastar o povo do seu Deus. De novo, não é possível afastar o Deus de Israel do seu povo, mas é possível afastar o povo do seu Deus. Agora aqui, enquanto a tentação era externa, Deus cuidava, guardava o povo. Mas quando a tentação foi interna, o povo caiu. Sabe quais foram os conselhos que Balaão deu a Balaque? Olha, organiza festas. E nessa festa era festa, bebida e sexo. Pastor, está no texto. Aqui para mim, o povo de Deus se desviou por causa da festa organizada pelos midianitas. Eu não estou a dizer que todas as festas são pecaminosas. Eu estou a dizer que há festas que podem induzir o povo de Deus a pecar. Há um tempo atrás eu estava lá tranquilo e daqui a pouco entra um vídeo no meu celular. Era um show que havia de um músico que deu um show por aqui, e estavam lá umas irmãs da igreja e diziam assim: olha aqui as tuas ovelhas onde andam à madrugada. Ainda bem que não estava fazendo nada errado no vídeo, mas eu recebi o vídeo, eu reconheci as pessoas. Irmãos, não estou dizendo que a festa que você estava lá era uma festa pecaminosa. Cuidado com os lugares que você frequenta. Você foi chamado para tirar o sabor do mundo e não deixar o mundo tirar o teu sabor. Você foi chamado para ser sal e luz em cima desta terra e não se deixar levar pelas propostas do mundo. Então o povo caiu por causa da festa, e na festa tinha bebida alcoólica. Foi o segundo elemento da queda. Quando falamos de álcool, ficam chateados, ficam nervosos. Mas é verdade que álcool aqui, estamos na Europa, aqui é tutti-frutti, pode beber, não há problema nenhum. Mas a Bíblia está a dizer que por causa do álcool, o povo de Israel caiu.
passo foi o sexo, meus irmãos. Eles começaram a se prostituir com as mulheres estrangeiras, moabitas. Resultado, pastor, uma tragédia. Todos aqueles que se envolveram com mulheres foram todos mortos. Mortos. E nesta festa, Balaão também não escapou. Ele também foi morto. Deus queria deixá-lo em casa. Deus deixou-lo em casa em segurança. E Balaão saiu outra vez para ir no centro da sua ganância e acabou morto. Ei, toma muito cuidado, o pastor também, toda hora. Esses assuntos estão na Bíblia, mas vai ter que pregar. Cuidado com os lugares que você frequenta, as festas que frequenta. Cuidado com a dose de vinho, de bebida forte que você toma. Porque tem festa, tem bebida alcoólica, estão todos embriagados. E acontece a terceira festa, que os irmãos já sabem, não vou falar outra vez. Então me ajuda com esse irmão que está ao seu lado. Diga assim, olha, toma cuidado com os ambientes. Toma cuidado com as festas. Toma cuidado com a dose de vinho. Toma cuidado com quem você entrega a sua alma. Em nome de Jesus. Lembrem-se, o nosso foco é Cristo. Lembre-se sempre, se você não crer em Jesus, você está perdido. Não importa o que você faça. Então, coloque no seu coração que o nosso foco é Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a sua igreja hoje, sempre, século sem fim. Amém. Amém. Agora, pastor, essa palavra foi para mim. E eu já até imagino que muitas pessoas ficam com receio de se levantar, porque só levantar vão achar que eu sou feiticeira. Se eu me levantar, vão achar que eu sou idólatra. Mas eu quero fazer um apelo à igreja neste dia. Meus irmãos, pastor, essa palavra foi para mim, eu quero mudar algumas práticas aí que eu tenho estado a fazer. E depois dessa palavra eu entendi que eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu tenho que me rever. Então, se essa é a sua condição, e eu me arrependo depois de ouvir essa palavra, sai do seu lugar. Nem precisa vir aqui para frente, só se levanta mesmo onde você está. Em nome de Jesus, nós queremos orar pela sua vida. Pastor, eu quero largar essas coisas dos olhos, águas de Jerusalém, e por aí vai. Pastor, eu creio que Jesus, ele é suficiente para mim. Ah, pastor, os amuletos, tenho lá um quadro na minha casa, aquele quadro aí, quando eu olho, fico arrepiada. Está repreendido em nome de Jesus. Pode é para enfeitar, não é para animar a vida de ninguém.